vocês o capítulo 3 de O Vendedor de Sonhos. Neste capítulo aparece o personagem Bartolomeu, um bêbado que andava pelas ruas. É um personagem bem construído por Augusto Cury. E Bartolomeu aparece no momento onde estava, no alto do prédio, o suicida e o anônimo que questionava, com métodos inusitados, a decisão daquele que queria tirar a sua própria vida. Bartolomeu é dotado de uma personalidade excêntrica e bem-humorada, e naquele momento estava completamente bêbado e alucinado. Bartolomeu carregava o apelido de Boquinha de Mel. Enquanto isso, o suicida começava a balançar diante dos argumentos do forasteiro. A abordagem do forasteiro sobre Charles Darwin, o famoso teórico da teoria da evolução, é brilhante. O suicida começava então a dar espaço para a reflexão sobre os questionamentos da sua própria existência e da existência em geral. No final do capítulo, a revelação da identidade do suicida é Júlio César, um professor doutor de sociologia que é o narrador da história. E um detalhe literário merece ser chamado ser comentado, chamado a atenção de vocês. O livro, que começa na terceira pessoa, muda a narrativa para a primeira pessoa, e que considero uma brilhante sacada literária do escritor Augusto Cury. Um artifício que também foi usado por mim no livro Na Solidão do Outro, que alguns leitores perceberam essa mudança. E aí eu vou deixar para quem lê meu livro Na Solidão do Outro para que descubra. Mas agora, com vocês, o capítulo 3 de O Vendedor de Sonhos. Enquanto grandes ideias eram debatidas no topo do edifício, algumas poucas pessoas da multidão se afastavam sem saber o que estava acontecendo. Elas não suportavam esperar o desfecho final daquela desgraça alheia, mas a maioria permanecia firme para não perder o desenrolar dos fatos. De repente, apareceu no meio do povo um homem curtido no uísque e na vodka, chamado Bartolomeu. Ele era mais um ser humano com cicatrizes ocultas, embora fosse extremamente bem-humorado e, em alguns momentos, petulante. Cabelos pretos, desgrenhados, relativamente curtos, que há semanas não viam pente nem provavelmente água. Tinha mais de 30 anos. A pele era clara, as sobrancelhas exaltadas, tinha o rosto um pouco inchado, que escondia cicatrizes da surrada existência. Trançava as pernas ao andar de tão bêbado que estava. O Bartolomeu esbarrava em algumas pessoas e, em vez de agradecer pelo apoio, reclamava. Você aí me atropelou, rapaz! Não vê que eu tô na mão esquerda? Você aí, será que pode dar licença, amigo? É que eu tô com muita pressa, Bartolomeu deu alguns passos a mais e tropeçou na sarjeta. Para não se espatifar no chão, tentou se apoiar onde pôde, até que encontrou uma velhinha e caiu por cima dela. A coitada quase quebrou a coluna. Tentando se desvencilhar dele, deu-lhe uma bengalada na cabeça. Sai de cima de mim, seu tarado! Ele não tinha força para se deslocar. Vendo a velhinha gritar sem parar, tentou reverter a situação para não ficar em maus lençóis. Socorro, gente! Me acorde, essa velhinha tá me agarrando! As pessoas próximas deslocaram os olhos do céu para a terra. Fitaram a reação do bêbado. Percebendo sua astúcia, tiraram-no de cima da velhota e deram-lhe uns empurrões indignados. Sai pra lá, seu malandro! Deixe essa senhora em paz! Some daqui! Mas ele não queria sair por baixo. Obrigado, gente, por esse empurrãozinho. A velhinha estava de prontidão quando ele ameaçou caluniá-la. Levantou sem titubear a bengala e preparou-se para desferi-la novamente em sua cabeça, mas o esperto agiu rápido. Vocês me salvaram
dessa senhora bonitona. Então, ele deixou o campo de batalha e começou a andar. Enquanto caminhava por entre a aglomeração, perguntava-se intrigado por que todo mundo estava compenetrado olhando para cima. Achou que as pessoas estavam vendo um extraterrestre. Olhou para o alto do edifício com dificuldade e tumultuou mais uma vez o ambiente. Estou vendo! Eu estou vendo o ET! Cuidado, gente! Ele é amarelo e chifrudo! E tem uma arma nas mãos! Na realidade, Bartolomeu estava alucinando. Sua mente estava tão perturbada que construía imagens irreais. Não era um alcoólatra comum, era um amotinador. Além de beber tudo que estivesse à sua frente, era um especialista em chamar a atenção social. Por isso seu apelido era Boquinha de Mel. Amava beber e amava mais ainda falar. Aliás, os amigos mais íntimos diziam que tinha a SCF, a Síndrome Compulsiva de Falar. Ele agarrava as pessoas próximas, estimulando-as a ver o que só ele via. Elas tentavam se soltar das mãos dele com safanões e xingamentos. Mas que povo mal educado! Só porque eu vi primeiro o ET, eles morrem de inveja. Enquanto isso, no topo do São Pablo, o homem que pensara em desistir da vida começou a pensar que, na verdade, precisava exterminar era seu preconceito, pois estava repleto de ideias vazias e conceitos superficiais sobre a vida e a morte. Exaltava a própria cultura, mas agora precisava exaltar a própria ignorância. Um comportamento improvável e até doloroso para quem sempre se julgara um brilhante intelectual. Dentro do mundo acadêmico, ele parecia ter vastos conhecimentos que ostentava com tanto orgulho. Mas nunca poucos minutos haviam sido tão longos para fazê-lo enxergar a sua insensatez. Sentiu que estava tomando uma ducha de serenidade. E essa ducha não parava de jorrar do homem saturado de incógnitas e sem glamour social. Como se não bastasse o que havia arguido, o forasteiro ampliou o bombardeamento. Por que será que Darwin, nos instantes finais de sua vida, quando sofria de intoleráveis náuseas e vômitos, bradava "Deus meu"? Era ele um fraco ao clamar por Deus diante do esgotamento das suas forças? Era ele um covarde por se perturbar diante da dor e, ao se aproximar da morte, considerá-la um fenômeno antinatural, embora a sua teoria se fundamentasse em processos naturais da seleção das espécies? Por que ocorreu um grave conflito entre sua existência e sua teoria? A morte é o fim ou o começo? Nela nos perdemos ou nos encontramos? Será que quando morremos somos regurgitados da história como atores que nunca mais contracenam? O suicida reagiu com espanto, engoliu saliva. Nunca havia pensado nessas questões. Jamais refletira sobre a hipótese de que, de forma tão singela quanto um bebê que regurgita o leite que o amamentou, ele, ao querer morrer, estaria regurgitando sua própria história da história universal. Embora fosse partidário da teoria da evolução, desconhecia o homem Darwin e seus conflitos. Mas será que Darwin havia sido incoerente e frágil? Não, não podia ser. E pensou, Darwin não desistiu de viver. Ele certamente se apaixonou pela vida muito mais do que eu. A sensação que tinha era de que o homem das questões inumeráveis lhe tirara a roupa da soberba sem pedir permissão. Enquanto o coração se acalmava, procurou recuperar o fôlego. Como se pegasse carona no ar que aspirava para percorrer áreas de sua mente jamais percorridas. Não sei. Jamais pensei nessas questões. Trabalhamos, compramos, vendemos e construímos relações sociais. Discorremos sobre política, economia e ciências, mas no fundo somos meninos brincando no teatro da existência sem poder alcançar sua complexidade. Escrevemos milhões de livros e os armazenamos em imensas bibliotecas, mas somos apenas crianças. Não sabemos quase nada sobre o que somos. Somos bilhões de meninos que por décadas a fio brincam neste deslumbrante planeta. O suicida diminuiu a respiração. Começou a resgatar sua história e sua identidade. Júlio César Lambert,
Esse era seu nome. Era portador de raciocínio arguto, rápido, privilegiado. Em sua promissora carreira acadêmica, quando defendera suas teses de mestrado e doutorado, obtivera notas máximas com louvor. Também havia participado de muitas bancas como avaliador de trabalhos alheios. Perturbava mestrandos e doutorandos com suas críticas ácidas. Sempre fora um ególatra e sua expectativa era de que os outros gravitassem na órbita da sua inteligência. Agora, no entanto, participava de uma banca cujo avaliador era um maltrapilho. Sentia-se uma criança indefesa diante dos próprios medos e da própria falta de sabedoria. Mas pela primeira vez foi chamado de menino e não se contorceu de raiva. Pela primeira vez teve prazer em reconhecer sua pequenez. Já não se sentia um homem diante do próprio fim. Na verdade, ele se via como um ser humano em reconstrução.